Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse pano de prato decorado. Esse pano de prato eu caprichei aqui na aplicação e fiz um acabamento aqui no barrado super simples. E acredite, foi feito com chita. Tem pessoas que chamam de chitão ou de chita também. O que caracteriza a chita é justamente as cores, então são tecidos bem coloridos. Lá no meu Instagram me perguntaram se não mancha e não desbota. Gente, não mancha e não desbota. É um tecido bem bom de trabalhar e é um tecido barato. E tem estampas lindas. Então, só por curiosidade, dependendo da região do Brasil, você pode encontrar por chitinha, que são as flores menores, chita, que são as flores médias, e o chitão, que são essas flores grandes, maiores. Bom, eu simplesmente fiquei apaixonada por esse resultado, espero que você também goste. E vamos começar a fazer esse pano que é bem simples no uso de materiais. Então eu vou usar aqui um pano de prato com as 3 bainhas feitas, então só uma das pontas sem a bainha. Vou usar aqui 50 centímetros de pompom ou 4 centímetros mais largo que o teu pano de prato. E vou usar aqui também a mesma largura de viés de algodão branco. Eu vou usar aqui também o termocolante definitivo, mas você pode usar o papel de pet aplique, o termocolante de pet aplique normal, tá? Não tem problema, funciona da mesma forma. E vou usar aqui a chita. Então eu vou começar fazendo o acabamento aqui no pano de prato, para depois eu ir para a aplicação da chita, que eu vou te dar algumas dicas de como você escolher as flores e fazer sua aplicação. Então eu vou pegar aqui o meu pano pelo direito, o direito tá aqui para cima. E eu vou pegar a minha fita de pompom e eu vou costurar, vou passar uma costurinha de segurança aqui dessa forma. Então eu vou deixar aqui uma pontinha sobrando. Então para garantir eu vou tirar esse pompom aqui também, ó, e vou começar a costurar aqui, ó. Então tá vendo? Esse pompom vai ficar lá para fora. Vou passar uma costurinha de segurança aqui na ponta. Cuida que essa fita ela estica muito, então cuida para você não esticar demais, senão vai acabar franzindo o teu pano de prato. Então, cuida para costurar reto, a posição aqui da fita de pompom com o teu tecido, porque senão depois vai ficar torto. Agora eu vou pegar aqui o meu viés, eu tô usando viés largo de algodão. E eu vou pegar aqui, ó, essa parte que ele já vem dobrado, tá vendo? Uma dessas dobras aqui, então eu vou ir costurando bem aqui na dobra. Ao mesmo tempo que eu vou passar a costura bem nessa dobra, eu vou posicionar de forma que eu esconda toda essa parte azul aqui, ó, do pompom. E aqui a máquina ela vai empurrando o tecido, mas você vai segurando aqui de uma forma que você consiga passar por essas bolinhas do pompom. Ó, então ficou assim, ó. Passei ali bem na dobra que eu abri, que é essa dobrinha que tá pronta aqui. E ó, fui escondendo toda a parte da fita do pompom. E agora então eu vou só virar aqui, ó. Tá vendo o avesso do meu tecido? Então eu só vou virar aqui, ó, o viés pelo avesso do tecido, aqui pro lado do avesso. Esse pompom aqui eu também posso cortar fora. E agora eu vou dobrar aqui, ó. Então eu vou abraçar aqui a pontinha do pano de prato. Tira o excesso aqui também para não ficar muita coisa por dentro. Então dobra bem aqui a pontinha, ó, e já vira aqui para cima. Dessa forma a gente faz o acabamento aqui do viés. E agora eu vou passar uma costurinha aqui. E aqui na pontinha, só para garantir de nenhum pedacinho escapar e acabar ficando feio depois que lavar, eu vou fazer uma costurinha aqui, mas eu vou fazer essa costura bem por cima da costura da bainha, para não ficar aqui um monte de costura aparente do lado direito, tá? Então essa primeira parte do acabamento do pano de prato já tá pronta. Vocês viram que é super simples de fazer e fica um acabamento bem bonito aqui, tanto pelo avesso como pelo direito. E fica simples também, que a ideia é destacar justamente a aplicação. E se você já está gostando desse vídeo, dá uma olhadinha se você já se inscreveu aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu curtir no vídeo, comenta também o que você está achando aqui das minhas aulas e compartilha com todas as pessoas que você conhece para esse conteúdo ajudar também aí mais costureiras, mais artesãs
a criar seus barrados de pano de prato. Aqui eu já tirei um pedaço da estampa da minha chita para o outro pano que eu fiz. Então, quando você vai trabalhar aqui com a estampa do tecido, é interessante que você compre aí pelo menos 50 centímetros, para você ter bastante opções de estampa inteira. Porque, por exemplo, aqui, ó, essas da ponta eu não consigo aproveitar porque elas estão cortadas. Essa aqui eu já consigo aproveitar. Tem estampas de tricoline que as flores elas são espalhadas, soltas, então elas não grudam um desenho no outro. Então é só você escolher as flores que você quer. Eu fiz bastante no Natal, com aplicação de flores. Mas a chita, a estampa dela, pode ver que ela é toda meio que junta. Então é interessante que você escolha um ramo e você vai ter que cortar um pedaço dessa estampa, porque afinal de contas ela é toda emendada, então você não vai conseguir ir tirando as flores inteiras. Então, para essa aplicação, eu escolhi esse ramo aqui, que é o principal. Mas como eu expliquei, eu preciso separar o desenho, porque afinal de contas, aqui ó, continua o desenho, continua o desenho. Então eu vou tirar algumas partes desse desenho. Aqui ó, não vai ter jeito de aproveitar essa flor aqui, porque se eu cortar muito na pontinha eu não vou conseguir dar o acabamento. Então essa flor aqui eu perco, ou depois eu posso usar ela da mesma forma que eu vou fazer aqui, tá? Já vou explicar para vocês. Então, cuida para você sempre não ir cortando assim por cima das outras estampas para depois você aproveitar também as outras flores, né? E agora eu vou cortar também umas florzinhas soltas para a gente dar o acabamento aonde eu tive que cortar a estampa. Ó, então, todos esses pedaços você guarda porque depois você pode fazer outra montagem. Ó. Então, aqui tem várias flores ainda que dá para fazer aplicação. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é colar o termocolante nesse tecido, para depois a gente fazer o recorte. Então, se você não conhece o termocolante definitivo, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu ensino certinho como que faz a colagem. Colei o termocolante no avesso do tecido e agora eu vou recortar o fundo. Então, toda a parte amarela eu vou recortar fora. Então, essa é a ideia da aplicação, porque a chita ela sempre vai ter um fundo amarelo, azul, vermelho, verde. Então, ela sempre vai ter um fundo com uma cor bem forte, bem destacada. Então, aqui eu vou recortar todo o desenho, tirando fora a parte amarela. E uma dica que eu vou te dar é, por exemplo, essa flor aqui, ó, que ela tem várias voltinhas aqui no desenho. Eu não corto essas voltinhas, então eu corto ela arredondada mesmo para ficar mais fácil de fazer o caseado depois. Então eu vou cortar todo o desenho e volto aqui para a gente finalizar a montagem. Então aqui eu estou terminando de recortar e eu deixei duas situações para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui tem um amarelo e tem um pedacinho de galho aqui. Então essa parte aqui eu vou tirar toda ela fora, para ficar um pouco mais fácil para fazer o caseado depois, porque senão fica muito detalhe e fica difícil de fazer. Então tem algumas partes do desenho aqui que você pode tirar fora, que não vai dar diferença no final, entende? Tem aqui alguns pontinhos de amarelo, não vou tirar todas as partes, porque senão fica bem difícil. E aqui tem mais uma dessa situação que eu acho que não vale a pena deixar o desenho inteiro, porque vai dar muito trabalho na hora de fazer o caseado. Que no fim nem vai dar tanta diferença assim. Agora eu vou pegar aqui então o pano de prato e vou posicionar o desenho. Vou pegar o outro aqui para mim copiar para fazer igual os dois. E aqui está a questão que eu falei para vocês da hora de cortar o desenho. Então aqui a folha ficou sem a ponta, então para dar o acabamento eu vou colocar uma florzinha solta aqui. Aqui tem um pedaço da estampa da flor também que eu cortei fora. Então eu vou colocar uma florzinha aqui para esconder essa parte. E aqui então eu só vou colocar mais umas florzinhas soltas para terminar a composição do desenho. E agora eu vou no ferro colar novamente, só para fixar o desenho no pano de prato. E eu não vou mostrar o caseado dessa peça porque ele é bem trabalhoso e bem demorado. Não é difícil, tá? É fácil.
Como tem muita curva e muito cantinho, ele é demorado de fazer. Então eu vou dar algumas dicas aqui do que eu fiz, se você quiser seguir. Primeiro, eu fiz as folhas verdes. Depois de fazer as flores verdes, eu fiz todo o restante do caseado com a linha azul. E para fazer o ponto do caseado, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu explico certinho a dica do ponto, que na verdade é super simples de fazer. Você só precisa saber a hora de virar o teu trabalho para o teu ponto não ficar totalmente fora do desenho e ir para o lado errado. Então eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu explico certinho essa questão do ponto, tá? Aqui também eu vou mostrar como que eu fiz a questão do contorno. Então, eu não contornei só a parte externa aqui do recorte. Então, por exemplo, aqui era a estampa contínua, ela não tinha nenhuma parte de recorte aqui, mas mesmo assim eu segui contornando toda a flor aqui. A mesma situação aqui, aqui toda a parte era uma estampa, então ela não estava cortada. Então, você poderia só fazer aqui a parte externa, mas eu acho que fica mais bonito, mais bem acabado, contornando toda a flor, como se ela tivesse recortada mesmo. Tanto é que daí depois disso não dá nem para perceber o que que é estampa e o que que é recorte. Aqui é essa flor que a gente colocou por cima, então ela fica da mesma forma que a estampa corrida também. Então essa é uma forma que eu faço, eu acho que fica mais bonito assim, eu gosto mais do acabamento dessa forma. Mas nada impede você fazer o contorno só externo, só onde realmente foi cortado o tecido. E aqui você segue as dicas que eu te dei, que não vai ter erro, vai ficar lindo o seu trabalho. E eu sei que vocês vão me perguntar a sugestão de preço de venda. Eu não dou sugestão de preço de venda porque você tem que fazer o cálculo do material, isso varia muito de região para região e também depende do tempo que você vai demorar para fazer esse trabalho. Eu demorei bastante, eu não tenho assim tanta prática com o pet aplique, então eu faço bem devagar para ficar bem perfeito os cantinhos e eu demorei bastante tempo para fazer. Talvez você consiga fazer mais rápido, então você pode cobrar um pouco menos. Mas o que eu te digo é que esse pano aqui não tem comparação, não é um barrado comum que você está vendo daqueles retinho. É um trabalho bem diferente, então é um trabalho que você pode sim valorizar mais. Eu não venderia por menos de R$ 50, tá? Então isso fica totalmente a seu critério. E não vem falar pra mim, ah, mas ninguém paga, ninguém valoriza. Gente, vocês estão vendendo pra pessoa errada, é só isso. E outra coisa que eu falei e vou reforçar, o diferencial. É um pano totalmente diferente. A sua cliente não vai encontrar em lugar nenhum para comprar. Então aqui você consegue criar uma coisa totalmente nova e diferenciada. É diferente de você pegar uma aplicação pronta, ou um stencil pronto, ou enfim, qualquer coisa que já seja pronta. Então aqui você consegue criar um trabalho totalmente diferenciado. Então no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inspirem em fazer essas peças. Eu achei que ficou muito lindo. Então aqui a questão do pompom, você pode dar um outro acabamento também, ou pode usar uma cor que combine com a sua estampa. E como eu falei, a questão da chita, é só você tirar o fundo dela que você vai conseguir criar peças lindas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.